Salmo 64. Um salmo de Davi. Sua vida era de conflito e muito raramente ele termina um salmo sem mencionar seus inimigos. Neste caso, seus pensamentos estão ocupados com oração contra eles. Charles Haddon Spurgeon. Este salmo é aplicado por R. Obadiah e Amã e Mordecai. O inimigo é Amã, o homem perfeito atingido é Mordecai. John Gill. Um clamor dos eleitos de Deus quando perseguidos por amor à justiça. Arthur Pridham, em Notas e Reflexões sobre os Salmos. Versículo 1. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Nós não lemos que Moisés pronunciou algo com seus lábios no Mar Vermelho, e contudo, o Senhor lhes disse: por que clamais a mim? As orações que não são ouvidas na terra podem estar entre as mais bem ouvidas no céu. É nosso dever notar o quão constantemente Davi retorna à oração. É seu cutelo de batalha e arma de guerra. Charles Spurgeon. Versículo 3. Os quais afiam a língua como espada. O verbo significa, diz, parhust, amolar, afiar. O que é executado pelo movimento reiterado ou fricção, e por uma bela metáfora aplicado à língua perversa. Pode, no entanto, ser considerado vibrar, como certamente faz uma serpente com sua língua. Richard Ment. A ingenuidade do homem foi maravilhosamente concebida e exercitada em dois aspectos: inventar armas de guerras destrutivas e conceber vários métodos para arruinar os homens por meio de palavras perversas. A lista do primeiro encontra-se nos escritos militares, mas as várias formas do falar cruel dificilmente podem ser catalogadas. Os de fala cruel têm flechas afiadas, lascadas e imersas em veneno. Eles têm espadas flamejantes, espadas de dois gumes, espadas desembainhadas em ira, com as quais cortam, ferem e matam o bom nome de seu próximo. Os pecados da língua são comumente cruéis. Quando a calúnia é secreta, geralmente o é. Você não pode se defender de seus ataques. Seus cânones são infernais. Um deles é: se uma mentira será melhor do que a verdade, conte uma mentira. Outro é: amontoe acusações, algumas delas se manterão. William S. Plumer. E apontam quais flechas, palavras amargas. Eles preparam seu discurso cuidadosamente e com vigor. Como arcos curvados, então, com mira perfeita e intencional. Deixam voar a lança que imergiram em amargura. Pungir de modo a infligir angústia, destruir. Este é o seu projeto único. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3 e versículo 4. Vimos no Museu de Veneza um instrumento com o qual um dos antigos tiranos italianos tinha o costume de atirar pontas envenenadas em objetos, alvo de sua malignidade arbitrária. Pensamos em fofocas, murmuração e calúnia secreta e desejamos que seus dispositivos maquiavélicos tivessem fim imediato. Suas armas de insinuação, rejeição e sussurro aparentam ser insignificantes como pontas, mas o veneno que instilam é mortal para muitas reputações. Charles Haddon Spurgeon. Em penas e flechas, ou ilustrações para pregadores e mestres. Então o homem deve preocupar-se muito em andar cautelosamente, não fornecer causa justa para acusação, não fazer de si mesmo escárnio dos insensatos do mundo. Mas se eles o acusarão, como certamente o farão, que acusem de prestreza nos caminhos de Deus e não de pecado, de modo que a acusação possa cair sobre suas próprias cabeças e seu linguajar escandaloso em suas próprias gargalhadas. Jeremiah Burroughs.
Versículo 3 a 8. As armas são maquiavélicas dos perversos, as armas mais maquiavélicas dos perversos. São as palavras amargas. Mas a palavra é a arma principal do Espírito Santo. E com esta espada, o grande capitão frustrou o tentador no deserto, para que possamos derrotar os que praticam a iniquidade com a verdadeira lâmina de Jerusalém. JLK. Versículo 4. Para as ocultas atingirem o íntegro. Para as ocultas atingirem o íntegro. A conduta sincera e correta não nos preservará dos ataques da calúnia. O diabo atirou em nosso Senhor, e nós podemos ter certeza de que ele tem um dardo inflamado reservado para nós. Charles Haddon Spurgeon. Quem pensaria encontrar o diabo em Pedro, tentando seu mestre? Ou teria suspeitado de Abraão? Teria suspeitado que Abraão seria um instrumento para trair sua amada esposa, lançando-a nas mãos do pecado? Contudo, assim foi. Algumas vezes ele é tão secreto que empresta o arco de Deus para dele lançar suas flechas. E o pobre cristão é espezinhado, acreditando que é Deus quem o repreende e está irado, quando, na verdade, é o diabo que o tenta pensar assim e simplesmente falsifica a voz de Deus. William Gurnall. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Temos visto na vida diária a flecha da calúnia ferindo gravemente sua vítima e, contudo, não fomos capazes de descobrir o quartel de onde a arma foi atirada, nem detectar a mão que forjou a ponta da flecha ou a matizou com veneno. É possível que a justiça invente uma punição severa o suficiente para atender o caso do covarde que desonra meu bom nome e permanece em sigilo? Um mentiroso declarado é um anjo em comparação com esse demônio. O covarde que calunia escondido. Víboras e cobras são criaturas inofensivas e amigáveis, se comparadas com tal réptil. O próprio diabo poderia envergonhar-se por ser o pai de uma descendência tão funesta. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 5. Teimam no mau propósito. Bons homens são frequentemente desencorajados e não raramente desencorajam-se uns aos outros. Mas os filhos das trevas são sábios em sua criação e mantêm os ânimos elevados. Cada um tem a palavra encorajadora para seu camarada vilão. Falam em secretamente armar ciladas. Eles conhecem o benefício da cooperação e não entram em desavença. Colocam sua experiência em um fundo comum e ensinam uns aos outros métodos inovadores. Dizem, quem nos verá? Eles se esquecem do olho que tudo vê e da mão que tudo descobre, que para eles serão sempre severos. Portanto, não temam vocês, cambaleantes, pois o Senhor está à sua destra e vocês não serão feridos pelo ímpio. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6. Projetam iniquidade. Triste de fato é que, para arruinar um bom homem, aqueles dispostos ao mal geralmente mostram tanta avidez quanto se estivessem buscando um tesouro. Charles Haddon Spurgeon. É um sinal de que a malícia ferveu intensamente no coração dos homens, quando eles muito agem para encontrar questões contra seu próximo. O amor preferiria não ver ou ouvir as falhas dos outros, ou se assim ocorrer e houver necessidade de que assim seja, se ocupa em curar e reformar o próximo com o máximo de seu poder. John Millard, em Exercícios Matinais, versículo 8. A própria língua se voltará contra eles. Sua calúnia retornará. Suas maldições voltarão para casa para empoleirar-se. Suas maldições voltarão para casa para
empoleirar-se. Sua língua cortará a sua própria garganta. Charles Haddon Spurgeon. As palavras não passam de vento. É o ditado comum, mas são como o vento que ou soprarão a alma para seu refúgio de descanso, sendo santas, íntegras, temperadas, espirituais e tendo edificação, ou afundarão a alma no mar morto e no golfo abismal da miséria eterna, sem produtivas, profanas, rasas e não proveitosas. Edward Heiner, em Regras para o Governo da Língua. Sua língua cortará a sua própria garganta. Charles Haddon Spurgeon. Todos aqueles que os virem fugirão, ao meio da Revista Corrigida. Quem se importa em aproximar-se de Herodes quando os vermes o estão consumindo? Ou em estar na mesma carruagem que Faraó quando as ondas bramem ao seu redor? Aqueles que se amontoaram ao redor de um poderoso perseguidor e encolheram-se a seus pés, estão entre os primeiros a abandoná-lo no dia da ira. Ai de vocês, mentirosos! Quem desejará comunhão com vocês em seu fervente lago de fogo? Versículo 9. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus. Tão insólita, tão pontual, tão terrível será a vitória do Senhor contra os maliciosos, e será mencionada por todas as sociedades. Charles Haddon Spurgeon.